Olá pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje da disciplina Introdução à Economia. O conteúdo da aula de hoje é análise da demanda. Para se fazer uma análise da demanda, inicialmente a gente precisa compreender qual é o conceito de demanda. Então, conceito de demanda. Demanda é a busca do indivíduo por um determinado produto ou serviço, podendo este ser adquirido, consumido ou não. Representa, antes de tudo, o desejo do consumidor em adquirir ou consumir determinado bem ou serviço. Sendo assim, a demanda ela pode ser efetiva quando a compra ou o consumo são realizados, mas também ela pode representar apenas a expectativa do consumidor e do mercado de que em algum momento essa demanda, esse consumo será realmente efetivado. Quais são os fundamentos, principais fundamentos de microeconomia? Então, para a gente entender a análise da demanda individual e da demanda de mercado, ela está vinculada ao conteúdo da parte microeconômica do estudo da economia. A parte que estuda as questões individuais, as questões unitárias da economia, num olhar mais micro, mais local. Então, a microeconomia ela estuda o comportamento dos consumidores, das firmas, das empresas e dos mercados específicos em que estes operam. Contudo, antes de sermos consumidores, nós somos indivíduos e, como indivíduos, fazemos parte das famílias que compõem a sociedade. Dessa forma, podemos classificar os consumidores como sendo famílias, porque todos os consumidores fazem parte das famílias que compõem a sociedade. Então, a gente, para facilitar, coloca que os consumidores são os representantes das famílias. Consumidor igual família. Então, devemos ressaltar ainda que em uma sociedade, para que exista produtos e serviços a serem vendidos ou consumidos, é necessário que esses sejam produzidos. E essa produção se dá no ambiente da firma ou no ambiente da empresa. A interação entre os consumidores e as empresas, ou entre as famílias e as empresas, são realizadas exatamente onde as trocas dos produtos e serviços ocorrem. E essa interação, então, entre compra e venda de produtos e serviços, compra e venda de fatores de produção, se dá naquilo que a gente chama de mercado. Assim, simplificando a estrutura da sociedade para apenas esses dois tipos de entidades econômicas, famílias e empresas, facilita-se a compreensão de forma rudimentar de como se dá o papel da demanda e da oferta numa sociedade. Por enquanto, a gente vai focar a nossa atenção para o lado da demanda. Para darmos prosseguimento à compreensão da demanda, é necessário compreender que para que as empresas produzam os bens e serviços que irão disponibilizar aos consumidores no mercado, ela precisa dos fatores produtivos necessários para a produção desses bens e serviços. Ou seja, para produzir qualquer produto, a empresa precisa dos fatores produtivos necessários para que esse produto seja produzido. Assim, a empresa utiliza o que a gente chama de fatores de produção, que a gente pode reduzir aqui em mão de obra, matéria-prima, capital, máquinas e equipamentos, local para produção, insumos produtivos em geral. Tudo isso a empresa precisa para fabricar os produtos e serviços e deve pagar por esses fatores produtivos uma remuneração. Então, as empresas produzem os produtos, os bens e serviços que são disponibilizados para a sociedade. Para essa produção, as empresas precisam dos fatores produtivos, que são a mão de obra, as máquinas e equipamentos, a matéria-prima e tudo aquilo que é necessário para produzir. Para poder adquirir ou para ter acesso a esses fatores produtivos, as empresas têm que pagar por eles. Então, essa remuneração ou pagamento que as empresas realizam aos fatores produtivos, ela é representada pelos salários dos trabalhadores, que é o pagamento da mão de obra, o pagamento pelas matérias-primas e pelos insumos em geral, que aqui a gente resume e chama de terra, ou tudo aquilo que vem originariamente para a produção, que não é mão de obra e não é a parte capital, a parte local de produção.
E também precisa remunerar o pagamento do aluguel, por exemplo, para o local onde é realizada a produção. É a alocação de máquinas e equipamentos, né? Tudo aquilo que a gente chama de bem de capital, que é necessário para realizar a produção. Então, a empresa precisa de um local, ela precisa de máquinas e equipamentos, ela precisa de pessoas, ela precisa dos insumos produtivos. E aí ela paga por esses produtos, o salário para os trabalhadores, o aluguel para o local de produção, juros, dividendos, outros tipos de remuneração são pagos então ao capital, às máquinas e equipamentos, ao local onde ela realiza sua produção. Esses fatores produtivos, que resumiremos em terra, trabalho e capital, são de propriedade de quem? Das famílias. Por quê? Porque as empresas, elas são vistas apenas como local onde a transformação dos fatores produtivos em produtos e serviços finais ocorre. A empresa ela é o local de transformação dos fatores produtivos em produto final, que é vendido então no mercado para os consumidores. Nessa visão, então, os fatores produtivos, que é a mão de obra, a terra, a matéria-prima, né, o local de produção, eles são de propriedade das famílias e devem ser remunerados por isso, para serem utilizados. E assim nós temos dois tipos de mercados coexistindo simultaneamente na sociedade: o mercado de fatores de produção e o mercado de bens e serviços. Então, o mercado de fatores de produção é aquele onde estão sendo disponibilizados pelas famílias a mão de obra, a matéria-prima, o local da produção, as máquinas e equipamentos, o dinheiro necessário para realizar a produção. Tudo isso são fatores de produção e estão nesse mercado de fatores de produção. As empresas precisam desses fatores de produção para realizar ou para transformá-los em um produto final e aí poder vender esse produto final no mercado, e para isso ela paga uma remuneração para as famílias. Certo? Com a remuneração recebida, que seriam os aluguéis, os salários, os lucros, os dividendos, tudo aquilo que as pessoas recebem em forma de dinheiro, vai servir para quê? Para que essas famílias, né, os consumidores, peguem esse dinheiro, essa renda e vá para o mercado comprar os bens e serviços, os produtos produzidos pelas empresas, que são então vendidos, colocados à disposição das famílias no mercado e vendidos. Então, há uma troca aí. As famílias oferecem fatores de produção e recebem uma renda por eles. As empresas vendem os bens e serviços finais e recebem o pagamento por eles. Então, assim a gente pode afirmar que a microeconomia analisa a formação de preços no mercado e que os preços formam-se com base em dois mercados, que são esses que eu já citei: o mercado de bens e serviços e o mercado dos fatores de produção. No mercado de bens e serviços, nós temos a remuneração, como remuneração pelos bens e serviços produzidos e vendidos no mercado, o preço desses bens e serviços. Então, vamos supor, eu quero comprar um carro custa R$80.000. Então, qual é o mercado do carro? É o mercado de bens e serviços. Qual é a remuneração pelo carro? É o valor dele. Então, o preço do carro é de R$80.000. Esse é o preço desse bem que está sendo vendido no mercado, ou seja, essa é a remuneração que o consumidor paga para a empresa para poder adquirir aquele produto. No mercado dos fatores de produção, existe também o pagamento das empresas para as famílias, que é chamada aí de remuneração, e essa remuneração são os salários da mão de obra, os juros, os aluguéis, os lucros, os dividendos, todas aquelas receitas que as famílias, que as pessoas recebem em forma de dinheiro e que depois elas vão utilizar para consumir aquilo que elas desejam. Tá? Compreendendo esse contexto, que existe uma relação entre empresas e consumidores e entre pessoas que estão fornecendo mão de obra, matéria-prima, ou seja, os fatores produtivos, que a gente resume aqui em terra, trabalho e capital, e por eles recebem um pagamento, essa interação ela vai ser representada pelo mercado, onde são vendidas a mão de obra, por exemplo, e recebe-se o salário. Com esse salário, eu vou ao mercado e compro o produto que a empresa produziu com aquela mão de obra. Resumindo, temos isso como a representação mais simplificada possível de mercado. Então, no mercado simples, a gente vai ter, no modelo simplificado, famílias e empresas que interagem no mercado
que interagem trocando fatores produtivos e produtos. Por quê? Por dinheiro. Bom, então a partir daí a gente começa então a entrar um pouquinho mais nos fundamentos da micro e a gente precisa inicialmente compreender o que significa uma expressão que a gente vai utilizar muito aqui agora para o resto da vida de economista, que é a expressão ceteris paribus. É importante compreender o conceito da expressão ceteris paribus, pois ela será amplamente utilizada para os estudos e análises econômicas, especialmente microeconômicas. A expressão latina, traduzida como tudo mais permanece constante, é usada para lembrar que quando se está fazendo um estudo ou análise econômica, é impossível considerar todos os fatores ou todas as variáveis que influenciam no resultado. Então, considera-se que todas as variáveis que não é aquela que está sendo estudada são mantidas constantes, ou seja, hipoteticamente elas não variam. Vamos pensar nisso. Se eu for fazer uma análise, por exemplo, do aumento da demanda por automóveis, o que pode influenciar uma pessoa a comprar ou não um automóvel? A necessidade dela, o preço do automóvel, a renda dessa pessoa, a capacidade de crédito dessa pessoa e a importância que ela dá àquele produto. Resumindo nesses aí. Só que quando eu quero avaliar o porquê houve um aumento da demanda ou do consumo de automóveis num determinado período, eu não consigo analisar todos esses fatores. Renda, preço do bem, preço do automóvel, preço de outros produtos, necessidade do consumidor, eu não consigo avaliar tudo junto. Então eu escolho algumas variáveis que vão ser utilizadas como foco do estudo e faço de conta que todas as outras estão lá, sem sofrer alteração. Eu só vou considerar, por exemplo, houve uma queda no preço dos automóveis do ano de 2010 ao ano de 2015, por exemplo. Não estou falando que aconteceu, estou falando que é um exemplo que de 2010 a 2015 houve uma queda no preço dos automóveis em geral. E que nesse período, quando eu analiso, eu descubro que houve um aumento do número de veículos vendidos ou um aumento no número de veículos comprados nesse período. E eu posso relacionar que o aumento da demanda, o aumento de veículos vendidos ou o aumento do consumo de veículos pode estar relacionado à queda no preço dos veículos naquele período. Mas, porém, pode ser que a renda do consumidor também tenha aumentado naquele período. E aí isso influenciou na decisão de comprar mais automóveis, de todos os consumidores juntos. Só que na hora que eu vou fazer a análise, quando eu olho para o preço, eu faço de conta, eu considero que o preço alterou ceteris paribus, ou seja, a renda e as outras demais variáveis não se alteraram, porque senão eu não consigo fazer a análise. É para isso que serve essa expressão ceteris paribus. Retomando, então, temos que a demanda ou procura é a quantidade de determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir num dado período. A demanda não representa a compra efetiva, mas a intenção de comprar, dados os preços. A escala de demanda indica quanto ou qual a quantidade o consumidor pode adquirir, dadas várias alternativas de preços de um bem ou serviço. Então, a demanda baseia-se na teoria do valor-utilidade, em que, dada a utilidade do bem ou serviço para o consumidor, esse consumirá uma dada quantidade, considerando o preço do produto no mercado e a sua renda. Ou seja, o consumidor considera o benefício que terá em adquirir o bem ou serviço. Contudo, a efetivação do consumo dependerá do preço desse produto no mercado e também da renda do consumidor, assim como de outras variáveis que podem influenciar aí na definição e na decisão de consumo desse indivíduo. Contudo, pegando a base aí do fundamento da teoria da utilidade, ele fala o seguinte, que a teoria da demanda baseia-se na teoria do valor-utilidade. Dada uma renda e dados os preços de mercado, dada uma renda e dados os preços de mercado, o consumidor, ao demandar um bem e serviço,
Ele está buscando o quê? Maximizar a sua satisfação, a sua utilidade. Ou ele está maximizando a utilidade ou satisfação que ele atribui àquele bem ou serviço. Então, o consumidor, quando ele consome um produto, ele está considerando que ele está ficando mais feliz, ele está tendo uma utilidade maior, aliás, uma satisfação maior por estar se utilizando daquele bem ou serviço. Se o produto é um produto que não tem importância para o consumidor, que não é útil na visão do consumidor, ele simplesmente não vai comprar. Então, o consumidor, ele vai procurar adquirir aquele produto que para ele tem alguma utilidade. Então, a teoria da utilidade diz que o consumidor atribui valor a um bem ou serviço dependendo do quanto esse bem ou serviço é útil ou quanto o satisfaz. Ou seja, quanto mais útil ou quanto maior a satisfação gerada pelo bem ou serviço, mais valor terá para o consumidor e influenciará na sua decisão de compra. A utilidade ela pode ser definida como utilidade total e também como utilidade marginal. Então, o que seria a utilidade total? A utilidade total ela se eleva quanto mais se adquire de um determinado bem ou serviço. Por exemplo, a pessoa que gosta de chocolate ficará mais feliz a cada unidade de chocolate comprada a mais. Assim vai acontecer com a pessoa que gosta de sorvete, vai acontecer com a pessoa que gosta de cerveja, vai acontecer com a pessoa que gosta de refrigerante ou com a pessoa que gosta de viajar. Quanto mais ela compra, mais ela se satisfaz no total. Isso é a utilidade total. Ela se eleva quanto mais quantidade se adquire de um determinado bem ou serviço. Já a utilidade marginal é aquela que satisfaz pelo consumo de mais uma unidade. Então, é aquela satisfação pelo consumo de mais uma unidade de chocolate, por exemplo, né? Ou por mais uma unidade de sorvete. Contudo, cada unidade nova que se consome, apesar de gerar uma satisfação no todo, ela gera uma satisfação menor do que a unidade anterior que se consumiu. Ele fala que, por exemplo, à medida que se vai consumindo unidades adicionais de chocolate, o indivíduo vai se tornando satisfeito e cada unidade consumida a mais traz uma satisfação menor, até que seja saturada e a pessoa não queira mais consumir o produto num dado período. Ou seja, existe um limite, né, em que a pessoa vai, a cada unidade a mais, ela vai diminuindo aquela necessidade ou aquela utilidade, satisfação por aquele consumo, né, pelo consumo daquela unidade a mais de produto. Isso seria a utilidade marginal, fica à margem. Quando há o consumo de uma unidade a mais, a satisfação ela aumenta, mas ela aumenta cada vez menos, né? Tem um aumento cada vez menor. Então, olha só, na análise da demanda ainda, utilidade total aumenta quanto maior a quantidade consumida do bem e a utilidade marginal é uma satisfação adicional na margem, obtida pelo consumo de mais uma unidade do bem. Então, essa utilidade marginal, a utilidade total ela é crescente, sempre crescente. A utilidade marginal ela é decrescente, porque o consumidor vai saturando-se desse bem quanto mais ele consome. Só para dar um exemplo, vamos imaginar aqui, se você quer tomar um copo de Coca-Cola. No primeiro copo de Coca-Cola que se toma, a satisfação é imensa para aquela pessoa que está com desejo de tomar aquele copo de Coca-Cola. Mas a cada medida que ela vai tomando um copo de Coca-Cola a mais, vai aumentando a satisfação total, porque ela está consumindo mais do produto. Mas cada copo a mais oferece para aquele consumidor, aquela pessoa que está ingerindo aquele líquido, uma satisfação um pouco menor, até chegar um ponto que a pessoa satura e não aguenta mais tomar Coca-Cola. Essa é a ideia da utilidade marginal. Cada unidade a mais oferece uma satisfação, só que cada vez menor. Então, essa satisfação marginal, utilidade marginal, ela é decrescente. Graficamente, a gente teria isso, que a utilidade marginal é a variação da utilidade total dividido pela variação da quantidade. No gráfico da utilidade total, nós temos que esse gráfico ele é crescente, aí depois de um dado momento ele começa a ter um crescimento cada vez menor até a saturação, que vai acontecer por quê? Porque existe a relação decrescente com a quantidade marginal, né, com a utilidade marginal
consumo de cada unidade de produto consumido. Então, ele até dá um exemplo lá no livro de o paradoxo da água e do diamante, né, para a gente entender um pouco mais da utilidade marginal. E a pergunta é, por que a água, sendo mais necessária, é tão barata e o diamante supérfluo tem preço tão elevado? A água para o consumidor, ela tem uma utilidade total muito grande, porém, ela tem uma baixa utilidade marginal. Por quê? Porque ela é encontrada em abundância, por enquanto, né, no mundo. Então, a água é encontrada em abundância e quando a pessoa sente vontade, ela vai lá e toma. Então, para cada gole de água que você bebe, para cada copo de água que você ingere, existe uma satisfação geral, porque a água é útil à vida do ser humano, contudo, cada copo bebido mata menos, você já não tem sede, né? No primeiro você tá com sede, você toma aquela maravilha, no segundo já mais ou menos, no terceiro já não, no quarto você não tá aguentando mais ver água. Então, é mais ou menos essa visão com relação à utilidade marginal. A cada unidade a mais consumida, reduz a satisfação por aquela unidade. E o diamante? O diamante tem grande utilidade marginal, por quê? Porque ele é um produto escasso e é raro, e por ser raro, ele tem um elevado valor, né? E aí ele tem, então, cada copo de água bebida a mais gera uma satisfação cada vez menor, mas cada pedra de diamante conseguida a mais vai gerar uma satisfação cada vez maior. Então, ele tem uma grande quantidade, aliás, uma grande utilidade marginal. Existem várias variáveis que afetam a demanda por um bem ou serviço. Mesmo considerando utilidade do produto, o nível de renda do consumidor e o preço do produto no mercado, existem vários outros fatores que influenciam a demanda. Quais seriam esses fatores? Então, nós temos aqui algumas variáveis que afetam a demanda. As principais delas são a riqueza e sua distribuição. Por exemplo, num país onde existe riqueza e essa riqueza é bem distribuída, as pessoas têm maiores condições, em geral, de consumir os produtos que desejam. Num país onde existe riqueza, mas a distribuição da riqueza não é igualitária, ou seja, existe muitas pessoas sem renda e poucas pessoas com muita renda, então vai ficar um pouco de gente conseguindo comprar o que quer e um monte de gente que não consegue comprar aquilo que deseja. Então, tanto a riqueza quanto a distribuição dela são importantes e afetam a situação da demanda num determinado local, ou mercado. A renda do consumidor, né? Também a renda e a sua distribuição. A renda do consumidor, porque cada vez que você ganha mais, você tem uma tendência a consumir mais, né, produtos. O preço do produto que você quer adquirir. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que a gente pergunta é o preço. Quando a gente vai comprar, a gente já analisou a utilidade, se eu estou indo comprar, porque aquele produto é útil para mim. E provavelmente eu tenho dinheiro para comprar. Então, qual é a minha pergunta principal a partir daí? Preço do bem. Qual é o preço do produto? Isso influencia. O preço de outros bens, que caso eu queira comprar mais de um produto, ou esse produto tem algum produto que substitua, eu vou fazer um comparativo aí dos preços e saber se é interessante ou não comprar aquele produto que eu estou imaginando. Então, o preço dos outros bens também influenciam na definição da demanda. Fatores climáticos e sazonais. Numa situação de, por exemplo, frio intenso, reduz-se bastante a venda de sorvetes, por exemplo. Mas numa situação de calor intenso, aumenta-se a venda de sorvetes. Então, existe uma demanda maior por esse tipo de produto quando existe uma relação climática de temperaturas mais elevadas, né? E quando a temperatura está muito baixa, existe uma situação em que não é interessante comprar o produto, ou seja, são fatores climáticos que afetam a demanda. Fatores sazonais seria, por exemplo, a época de produção. Vamos imaginar aqui, em Goiás, produção de piqui, né? As pessoas consomem piqui porque está na época da produção do piqui. E as pessoas, em outras épocas do ano, não tem tanta demanda por piqui. Por quê? Porque não tem piqui para vender, né? Estou dando um exemplo goiano, mas poderia ser um outro produto também que tenha efeito de sazonalidade aí. Propaganda. A propaganda muda muito
o comportamento do consumidor diante dos produtos. Então, uma propaganda que traga a ideia de um produto que vai melhorar a satisfação, que tenha uma melhor utilidade para o consumidor, faz com que o consumidor queira comprar aquele produto, né? A propaganda tem a capacidade de alterar a decisão da demanda. Já se houver uma propaganda negativa com relação àquele produto, as pessoas tendem a reduzir o consumo desse produto. Então, propaganda não só do ponto de vista comercial, mas a propaganda boca a boca, aquilo que se comenta sobre o produto, ela vai direcionar se a demanda vai aumentar ou não. Hábitos, gostos e preferências dos consumidores também influenciam a demanda. Então, tem gente que não gosta de sorvete, pode estar o calor que tiver, mas não vai tomar sorvete só porque está calor, né? Então, é preferência, é gosto, e isso não tem muito, mas não tem como, vamos dizer assim, mensurar tão claramente, mas influencia muito no gosto e na demanda do consumidor. Expectativas sobre o futuro. Bom, se o consumidor acha que ele vai ter um emprego, né, durante toda a vida dele, que ele está garantido, ele tende a tomar decisões de consumo mais a longo prazo. Né? Ele compra parcelado, ele adquire o produto sem muito sofrimento em relação ao futuro. Mas se ele não tem essa expectativa boa, se a expectativa dele sobre o futuro é uma expectativa ruim, ele tende a segurar um pouco mais, né, financeiramente falando, e consumir menos. Então, a expectativa sobre o futuro também afeta a demanda. Facilidade de crédito, né? Disponibilidade de crédito, taxa de juros, prazo de pagamento. Tudo isso aí vai influenciar também. Se a pessoa tem condição de adquirir um crédito e ela necessitar daquele produto, o preço foi interessante e a renda dela dá para cobrir aquele empréstimo, ela vai comprar, né? Ela vai, ou empréstimo, ou comprar prazo, ela vai comprar, e se ela tiver dificuldade de crédito, então vai reduzir também aí o consumo da pessoa, caso esse seja uma das características, ou vamos dizer assim, das possibilidades de consumo que a pessoa tenha. Então, daí a gente tira o seguinte, que nós temos uma função geral da demanda. Essa função, ela é baseada nessas variáveis que afetam a demanda aqui, ó. Riqueza, renda, preço do bem, preço de outros bens, fatores climáticos, propaganda, hábitos, expectativas e facilidades. Algumas dessas serão mais, outras menos consideradas. Na função geral da demanda, nós temos que a quantidade demandada de um determinado bem, que aqui ele chamou de bem I, está em função ou depende do preço desse produto, depende do preço de produtos substitutos a ele, depende do preço de produtos complementares a ele, é o que complementa, mas esse é o produto que você quer comprar, a renda do consumidor e os gostos, hábitos e preferências do consumidor. Essa aqui é a função geral da demanda. A demanda, ela é influenciada ou ela depende do preço do preço de produtos substitutos, do preço de produtos complementares, da renda do consumidor e dos gostos e hábitos desse consumidor. Bom, para estudar o efeito de cada uma dessas variáveis, deve-se então recorrer à hipótese dos ceteris paribus. Por exemplo, eu quero saber qual foi o comportamento da demanda por um produto X quando houve variação no preço desse produto. O que eu faço? Eu vou considerar apenas a variação do preço dele. A quantidade, o preço dos outros substitutos ou complementares ou a renda do consumidor, isso não vai ser levado em consideração por mim, porque de acordo com o meu modelo, eu vou considerar que essas variáveis ficaram inalteradas, ou ceteris paribus, a única coisa que mudou foi o preço do produto, do bem I. E aí eu consigo relacionar a variação da demanda, da quantidade consumida do produto, com o preço desse produto. Se eu escolher outra variável, preço dos bens substitutos, também vai ser a mesma coisa. Eu vou considerar apenas a variação do preço dos bens substitutos. O restante das variáveis vão estar consideradas como inalteradas, ou tudo mais permanece constante. Bom, o primeiro ponto que a gente chega aqui é que a primeira análise do consumidor, ela é feita em cima do preço do produto que ele quer comprar. Porque quando o consumidor vai para o consumo, que ele vai para o mercado consumir um determinado produto, ele já sabe que o produto é útil para ele, porque senão ele não estaria indo lá consumir, certo?
Então, existe uma utilidade desse produto. O produto vai satisfazer o consumidor. Ele sabe que ele tem renda ou ele tem facilidade de crédito, ele tem alguma forma de comprar e pagar esse produto. O que vai realmente, aí nisso a gente pode considerar também outra variável que afeta o gosto. Se ele está indo comprar aquele produto é porque o gosto dele já definiu que ele quer aquele produto. A propaganda está influenciando ou não para que ele compre, não tem relevância nessa hora, porque ele já decidiu ir comprar. Só que nesse momento da compra, o que é que importa para o consumidor? Qual é o preço do produto? Então, na função geral da demanda, eu considero todas aquelas variáveis, mas a função convencional, eu vou considerar que a demanda está em função do preço do produto. Ó, a quantidade demandada do produto I está em função do preço do produto I. E aí a gente supõe que preço dos substitutos, preço dos complementares, renda do consumidor e gosto do consumidor são constantes, não se alteram. Nesse caso, a gente tem que a quantidade demandada do produto I está em função do preço do produto I, ou que a quantidade demandada do produto I está dependendo do preço desse produto. Então, nós temos a Lei Geral da Demanda que diz o seguinte, que a variação da quantidade demandada de um produto dividido pela variação do preço desse produto é sempre menor do que zero. Tudo mais constante, ou seja, ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem ou serviço varia na relação inversa do seu preço. Quando a tendência é que quando o preço de um produto sobe, as pessoas comprem menos daquele produto. A relação é inversa, preço aumenta, a quantidade consumida diminui. Quando o preço do produto cai, as pessoas tendem a comprar mais daquele produto. Relação inversa, né? Preço cai, quantidade demandada aumenta. Então, nós temos aqui a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio bem. Né? Nós temos o efeito preço total, que seria o efeito substituição e efeito renda. Bom, o bem fica mais, quando fez substituição, o bem fica mais barato relativamente aos concorrentes, fazendo com que a quantidade demandada dele aumente. Então, quando o preço cai, acontece que aquele produto fica mais barato em relação aos outros. Vamos imaginar assim, a gasolina. Quando eu vou lá abastecer o carro, quando a gente vai abastecer o carro, quando o preço da gasolina cai, se todos os outros preços dos outros produtos permanecem o mesmo, eu tendo a comprar um pouco mais de gasolina ou tendo a substituir, né, o outro combustível que eu pudesse estar usando pela gasolina. Por quê? Porque a gasolina está mais barata, existe um efeito substituição. Ao invés de eu comprar mais etanol, eu compro mais gasolina. O preço do etanol aumentou? Não, só o preço da gasolina que caiu. Ou seja, houve uma queda no preço da gasolina e fez com que, por isso, ela ficava em comparação com o etanol, por exemplo, um pouco mais barata. E aí o consumidor tende a substituir o consumo de um pelo consumo do outro, nesse caso da gasolina, que foi o produto que o preço teve queda. O efeito renda. Bom, com a queda do preço do produto, se for o caso, o poder aquisitivo do consumidor aumenta e a quantidade demandada do bem deve aumentar. Então, às vezes, a renda da pessoa não aumentou, mas pelo fato do preço do produto ter caído, causa um efeito sobre a renda. Por quê? Porque o produto caiu de preço, então sobra mais dinheiro para comprar mais aquele produto e aí a demanda desse produto deve também aumentar. Se observarmos como a demanda ocorre, podemos identificar que parte do que as pessoas consomem, elas o fazem independentemente do valor do bem ou do seu nível de renda. E esse consumo podemos chamar de consumo autônomo, ou seja, é aquela demanda que ocorre independente da condição ou situação. Outra parte do consumo se dá dependendo do nível de renda e principalmente do valor ou preço dos bens e serviços disponíveis no mercado num dado momento. Assim, podemos considerar que a quantidade demandada do bem é composta da seguinte forma. Demanda autônoma é aquele consumo que as pessoas consomem independente do preço dos produtos em geral na economia, né? Mas aquela demanda que depende do preço dos produtos.
Podemos inferir ainda que quanto mais caro o produto, menor será a quantidade que as pessoas estarão dispostas a comprar desse produto. E que quanto mais barato o produto, a tendência é que haja uma maior disposição para o consumo do referido produto, aumentando assim a sua demanda. Daí podemos concluir que a relação entre a quantidade demandada e o preço do bem ou serviço é uma relação inversa, pois à medida que o preço aumenta, existe uma tendência na redução da quantidade consumida. O contrário também é válido, pois à medida que o preço diminui, a tendência é que maiores sejam as quantidades consumidas do produto, ceteris paribus, ou considerando todas as variáveis constantes. E daí a gente pode então fazer ou inferir a função de demanda, né? A função convencional da demanda, que ela pode ser escrita da seguinte forma: quantidade demandada do bem I é igual a uma demanda autônoma menos a relação entre parcela da demanda, que depende do preço do bem, multiplicada pelo preço do bem. Por que ela é negativa aqui? Porque à medida que o preço aumenta, a quantidade demandada tende a diminuir. Então, nós temos aqui quantidade demandada do bem I, A, consumo autônomo, que independe do preço desse bem I, B, a parcela da demanda, que depende do preço do bem I, e BI, que é o preço do bem I. Um exemplo aqui de função linear. Considerando a seguinte função linear de demanda: quantidade demandada de livros é igual a 25 menos 0,25 que multiplica o preço do livro. Então aqui, qual a quantidade consumida de livros por consumidor que tem uma renda de R$2.000, considerando que o preço do livro é de R$20? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa fórmula aqui, substituir nela o valor que está dizendo. O que ele está dizendo? Que o preço do livro é R$20. Então, eu simplesmente vou pegar a fórmula e substituir onde está o preço do PI aqui pelo 20. E eu vou achar que quando o preço do livro for R$20, esse consumidor conseguirá comprar 20 unidades desse livro. Ou seja, a um preço de R$20, o consumidor compra 20 livros. E se a situação for a seguinte, considerando a mesma função aqui, qual a quantidade consumida de livros por um consumidor que tem uma renda de R$2.000, é o mesmo consumidor do exemplo anterior, considerando que o preço do livro seja de 80. Olha, o preço era 20, ele consumia 20 unidades de livro, né? Ou seja, 20 livros. Agora, o preço do livro, de cada livro, é 80. Quando eu jogo isso na fórmula aqui da demanda, eu identifico que esse consumidor consegue comprar apenas 5 livros, quando o preço de cada livro é 80. Ou seja, se o preço do livro é 20, ele compra 20 livros. Se o preço do livro sobe para 80, ele compra apenas 5 livros. O que aconteceu? Aumentou o preço do produto, diminuiu a quantidade consumida desse produto. E aí nós temos aqui, graficamente representado o seguinte: o gráfico representa o efeito do preço de um bem sobre a quantidade do bem que os consumidores estão dispostos a comprar e não a compra efetiva desse produto, né, ceteris paribus, ou mantendo tudo mais constante. Como o preço e a quantidade demandada têm relação negativa, a curva de demanda se inclina para baixo. Então, olha aqui, a gente considera o exemplo do livro lá. O que a gente tem aqui? Quando o preço do livro era R$20 aqui, qual era a quantidade de livros adquiridos? O preço do livro está na vertical, quantidade adquirida de livros está na horizontal. Então, ao preço de R$20, as pessoas conseguiam comprar, ou esse consumidor conseguia comprar 20 livros. Quando o preço do livro aumentou para R$80, as pessoas, o consumidor só conseguiu comprar então agora R$80, ele consegue comprar 5 quantidades. Então, traçando esses dois pontos aqui no gráfico, o que eu tenho? Preço 80, consome só 20. Se o preço cai para 20, consome 20 unidades, aumenta a quantidade consumida. Preço cai, quantidade consumida aumenta. Preço aumenta, a quantidade consumida diminui. Então, traçando esses dois pontos aqui no gráfico, eu tenho uma reta que é chamada de curva da demanda, né? Por enquanto ela é linear, por isso ela é uma reta. Então, essa curva de demanda representando
uma reta negativamente inclinada, em que quanto mais cai o preço do produto, maiores as quantidades consumidas desse produto. Ou invertido, quanto mais aumenta o preço do produto, menores as quantidades consumidas desse produto. Bom, por enquanto, essa é a análise inicial. E no próximo vídeo eu vou passar para vocês a continuidade dessa análise da demanda.